Aê! Gravando! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E bom dia a todos e todas que estão aqui ao vivo na aula 22, Monarquia Nacional sobre a France. Então vamos lá, turma. Seguinte, nessa aula vai ser bem interessante, já que faz muito tempo, né, que a gente não tem aula, né? Há muito tempo, numa escola muito distante. Entendeu a referência? Entendeu? Ruim. Entendi. Vai. O que acontece? Nessa aula ela é bem legal, ela é bem interessante, ela é bem bacana, porque ela vai retomar aquilo que nós vimos de renascimento comercial, renascimento urbano, enfraquecimento da nobreza, né? A gente vai ver umas coisas aqui bem legais, bem bacanas. Para mostrar como foi possível essa centralização do poder na mão do rei. Porque a gente estava no período feudal, em que os nobres comandavam, e agora eu estou entrando num período em que as monarquias, essa centralização vai começar a ocorrer. Tudo bem? E nada melhor do que pegar a França como exemplo, tá? Por quê? A França, gente, ela é o grande exemplo de estilo que eu vou chamar já de absolutismo. Esse poder centralizado na mão do rei. Se você estiver acompanhando essa aula e está no computador, abra aí uma tela do Word e anota as coisas que eu falo. Acho que às vezes é mais rápido, melhor, não sei. Abra aí do lado uma telinha do Word e comece a escrever. Sei lá, eu estou dando essa dica para a galera que é do ensino médio, que tem maior velocidade, né? Manja mais um pouco de mexer com o computador, tá bom? Então, assim, a monarquia francesa, ela vai ser referência de um Estado absolutista, de um Estado que tem um poder centralizado na figura do rei, certo? Esse é o período que nós vamos estudar, o absolutismo, a formação dessa centralização desse poder na mão do rei, o poder tendo poderes absolutos. E aí nada melhor do que falar da França, tá? A França, ela é a grande referência. Aqui tem esse quadrinho mostrando para vocês, e eu peguei, você não precisa decorar isso aqui não, tá? Eu peguei para a gente ver o que faz há muito tempo, sem piada agora, há muito tempo que a gente está vendo falando sobre a França. Olha lá, de dinastia Merovingia, Carolíngia, é o reino franco aqui. É aquele reino bárbaro que se formou, aquele reino germânico, né? Que se formou, dinastia Merovingia, que é do Clovis, a Carolíngia, Carlos Magno, aí veio o Tratado de Verdun, né? No Tratado de Verdun, você tem aí o fim, não o fim da dinastia, você vai ter ali um rei, mas com uma figura simbólica. Quando é que as coisas elas vão voltar? Quando é que eu vou ter o início de uma centralização do poder do rei? Aqui, da dinastia Capetingia, né? Minha vontade foi colocar, né, um capetinho. Ah, do capeta, etc. Não é, tá? Mas tem esse nome, Capetingia. Certeza que eu vou chamar meus filhos de Capetingia, certeza, normal, né? Vão ser tudo. Imagina, se puxar ao professor. Imagina se puxa a minha figura. Nossa! Imagina, a criança vai ficar no teto. Vai dançar lá. Não, vai ser do capeta, do capiroto, enfim. Dinastia Capetingia e depois vem a dinastia dos Valois, ou Valois, né? Na verdade, não é Valois, é Valois. Valois, né? Vamos aprender francês direito, né? Meu Deus. Enfim. Tá aqui o meu recadinho para mim, né? Fazer o esquema na lousa. Sim, que esquema é esse? Para mostrar para vocês, vamos lá, né? Uau! Ai, meu Deus do céu, vou quebrar esse negócio de brincadeira, né? Deixa eu... Isso. Tá? Eu só preciso mostrar... Bem, eu vou usar 2 vezes a luz aqui com vocês, tá bom? O que eu quero... Ai, meu Deus. O que eu quero mostrar aqui com vocês é esse gráfico aqui que vocês já viram comigo. Maravilha, né? Não fiz o gráfico onde vocês conseguem enxergar. Esse cabeção. Maravilha, ótimo, tá? Ora, esse gráfico aqui é o gráfico da estrutura feudal, né? O gráfico do feudalismo. Ele começa no século V, tem seu auge, eu já mostrei para você, lá entre o século X, século XI, e a partir daqui, né, até o século XV, mais ou menos, você tem o período da Baixa Idade Média. O que eu quero mostrar para você aqui é simples. Que essa estrutura feudal, essa estrutura do absolutismo, essa busca por centralização
do poder na mão do rei é algo que nasce nesse período. É uma construção até eu chegar nessa centralização, né? Até o poder do rei voltar, até o rei voltar a ser soberano. Perceba, não é algo dado, não é algo posto, não é algo colocado. Não, é algo construído. É algo que foi se construindo ao longo do tempo. Beleza? E é isso que nós vamos mostrar. Então, é para você não falar, nossa, professor, mas tá lá no ano 900, 1100. Pô, durante a Baixa Idade Média? É. Durante a Baixa Idade Média, porque eu tenho uma construção disso aqui. E aqui na Baixa Idade Média, você vai ter o renascimento comercial e o renascimento urbano. Ah, meu Deus. Certo? Beleza? Maravilha. É isso que eu queria mostrar para vocês. Tá claro? Sim. Beleza. Sim. Simples, né? Maravilha. Então, fazer esquema na lousa, fiz o esquema na lousa que eu queria mostrar para vocês, tá? Então tá aí, dinastia Capetinga, fundada por Hugo Capeto, não precisa decorar isso, mas tá lá, é a foto do homenzinho, do rei, que eu coloco, tá na abertura aí dos slides, tá bom? Hugo Capeto, primeiro da dinastia Capetinga, tá? Quem é o primeiro rei que aí, né, vou ter o destaque, o primeiro rei a se destacar nessa centralização, né? Vai ser o senhor Felipe, o rei Felipe II. Vou mudar de slide, tá bom? Se alguém precisar que eu repita alguma coisa, fala aí que eu repito, tá bom? Ô, professor, deixa eu só te perguntar um negócio. É Capetinja por causa de Hugo Capeto, do sobrenome Capeto? Sim, a dinastia é nome em relação à família. Sempre é o sobrenome da família. Ah, tá. Tá bom? Entendi. Professor, Tá bom. você pode repetir essa parte da monarquia francesa, referência da autoridade do rei? Ah, sim, claro. Tudo que eu vou... A monarquia francesa, o tipo de governo que o rei vai ter na França, ele é o grande exemplo de poder centralizado na mão do rei. Não vai ter outro país na Europa que o rei vai ter tanto poder como na França. Um poder tão centralizado, tão absoluto como na França. Então, ela é o modelo que a Europa vai seguir, a França, tudo bem? É isso que eu quero dizer. Tá bom, obrigado. Maravilha. Então, vamos falar então desse início, né, desse processo, dessa construção, dessa monarquia, tá? Então, como eu falei para vocês, o Felipe, é com I. Eu tava no slide com E, mas é Felipe, tá? É com I mesmo. Felipe II, tá aí a fotinho do King, né? 1180 até 1223, o reinado dele. E por que o Felipe II ele dá o start dessa centralização? Três coisas fundamentais, turminha. Três coisas fundamentais para eu ter um governo centralizado. Eu quero que você anote isso, tá? Primeira coisa que o Felipe vai fazer, desmilitarização da nobreza. Já explico como ele vai fazer isso, tá? Desmilitarização da nobreza. Esse é o primeiro passo para eu ter um governo centralizado. Os nobres têm que perder o poder de exército deles. Os nobres têm que ser enfraquecidos, certo? Então, desmilitarização da nobreza. Aliança com a burguesia, porque eu estou num período de renascimento comercial, a burguesia está ganhando protagonismo. Então, outra característica, aliança com a burguesia. Então, o primeiro já está aí no slide, desmilitarização da nobreza. Aliança com a burguesia e enfraquecimento com a igreja, certo? Esses são os três. Desmilitarização da nobreza, aliança com a burguesia e enfraquecimento da igreja católica apostólica romana, enfraquecimento da ICAR, tudo bem? Esses três passos são três fatores fundamentais para eu ter um poder centralizado na figura do rei, tá? Ora, como que o rei vai promover essa desmilitarização da nobreza? Como que o rei vai conseguir ter um exército poderoso, mais forte do que o dos nobres? Né? Tem essa disputa em relação de exército. O rei vai começar a fazer uma aliança com os subvassalos. Quem são os subvassalos? Volta para a lousa, vamos para a lousa aqui. Again! Vamos para a lousa, vamos para a lousa.
Vamos para a lousa. Again. I love repetition. Bora lá. Que relação vai ser essa aqui? Ah, meu Deus, tá uma zona aqui. Isso. Deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Como que funciona no feudalismo, né? Você tem o rei. Não tem o rei? Ótimo, Alan. Faz onde os alunos não conseguem enxergar. Isso. Tem o rei, não tem? Maravilha. Lembra que o rei no feudalismo, no sistema feudal, ele vai distribuir terra, não vai distribuir terra? Vai. Então, o rei distribui terra para esse nobre e para esse nobre. Tudo bem? Para esses três aqui. Distribuiu para mais, mas eu não preciso encher aqui a lousa, tá? Beleza. Quando o rei deu terra para esses nobres, ora, a terra era muito grande para eles. O que eles fizeram? Aquela relação de suzerania e vassalagem. Eu te dou terra, você me dá fidelidade. Então, esse nobre distribuiu para outro nobre, distribuiu para outro nobre. Ora, turminha, percebam, em vez de eu colocar nobre aqui, eu vou colocar SV, subvassalo. Não está lá escrito, não coloquei ali no esqueminha subvassalo? Isso, subvassalos. O que significa isso? Presta atenção aqui. O rei doou terra para o nobre, não doou? Sim, né? O rei é o quê? Se ele doa a terra, o rei é o quê? Suzerano ou suzerano? Muito bem, suzerano. Suzerano. E o nobre, vassalo ou vassalo? Vassalo. Maravilha. Suzerano. Maravilha. Rei suzerano, nobre vassalo. Ora, esse nobre é vassalo do rei. Só que esse nobre doou terra para um outro nobre. Relação suzerania e vassalagem. O nobre que deu terra para esse nobre, esse aqui é suzerano e esse aqui é vassalo, porque ele doou. Mas perceba, por que eu estou colocando subvassalo? Porque o nobre... Porque ele é vassalo já do vassalo do rei. De novo, ele é vassalo de um vassalo do rei. Então, subvassalo. O que o rei... Entenderam isso ou não? Sim. Sim, entendendo. Tá bem claro. O que o rei ele faz? O rei, ele vai ter contato, ele quebra essa relação e ele vai tenta ter contato direto com os subvassalos. Subvassalo. Perceba? O rei, ele quebra essa hierarquia e ele vai ao encontro desses subvassalos para auxiliá-lo, para ajudá-lo. Como ele vai fazer isso? Vou mostrar lá no slide. Tá claro o movimento do rei aqui, o que ele fez? Sim, professor. Maravilha. Vou para o slide para que aí eu vou continuar a explicação. Que eu não expliquei tudo. Esses aí, então, são os subvassalos. Beleza. O que o rei vai oferecer para esses subvassalos, então? Para esses nobres de menor prestígio, né? Que são nobres, mas que são que têm menor prestígio, tá? O que ele vai oferecer? Dinheiro. O rei oferece dinheiro. Mas o rei tem como oferecer dinheiro, professor? Tem. Tem sim. Por que ele tem como oferecer dinheiro? Ora, tem uma região na França muito famosa, rica em comércio. Qual o nome dessa região no norte da França? Alguém lembra? Não sei. Flandres. Tinha Gênova e Veneza. E no norte da França não tinha a região de Flandres? Sim ou não? Vocês lembram disso? Mais ou menos, professor. Mais ou menos? Tranquilo. Estou te ensinando agora. Sem problema, estou te ensinando agora. No Renascimento comercial, você tinha duas regiões muito importantes. Você tinha na Itália Gênova e Veneza, as duas cidades italianas importantes para o comércio,
E você tinha uma região no norte da França, chamada região de Flandres. Certo? Dúvidas? Tá claro, né? É isso. Beleza? Ora, nessa região de Flandres é uma região muito rica. Extremamente rica. Você tem uma maior circulação de moeda. O rei aqui, que eu quero mostrar para vocês, o rei ele está se beneficiando, senhoras e senhores, do renascimento comercial. Renascimento comercial. Eu tenho a maior circulação de moeda. Com isso, o rei ele consegue comprar esses subvassalos, como se fossem mercenários de guerra. Mercenários, eu vou pagar para o seu exército lutar para mim, lutar ao meu lado. Certo? Essa é uma forma, então, do rei, olha aqui, ó, desmilitarizar a nobreza. Porque o exército desses subvassalos vão estar sob comando de quem? Do rei. Do rei. Percebam? Professor, você pode explicar de novo por que tem a desmilitarização da nobreza? Quem perguntou? Gabriel. Oi. Então, por que é fundamental isso, Gabriel? Por que é fundamental você ter essa desmilitarização? Porque o rei, ele não vai conseguir ser soberano tendo os nobres com um exército muito forte igual ao do rei. O que o rei aqui ele faz? Ele compra, dá dinheiro para esses subvassalos, por o rei ter um exército maior do que o dos outros nobres e com isso começar esse processo de centralização, começar esse processo de fortalecimento da figura do rei. Certo? Aham. Agora eu entendi. Obrigado. Imagina. Portanto, olha aqui o quadrinho aqui do lado, você tem aí o início de uma centralização militar. O início de uma centralização militar na mão do rei, que aí vai conseguir se impor em relação aos nobres, tá? E de novo, isso é um processo, turminha. É um processo, tá? Ótimo. Para ajudar nesse processo de centralização, a França entra em guerra no norte. Tá? O rei tem necessidade de combater os ingleses no norte da França. A Inglaterra tem interesse pela região de Flandres, tá? Essa região riquíssima em comércio, tá bom? Ora, eu preciso retirar os ingleses do meu território. Para retirar os ingleses do meu território, ora, é uma região muito importante para todo o território francês. O que o rei ele começa a fazer? Começa a criar impostos cobrados em toda a região. Ele começa a criar um sistema de tributação em toda a região, em todo o território francês. Por que ele faz isso? Ora, porque ele precisa angariar recursos para expulsar os ingleses do norte da França, dessa região que é muito importante para o reino francês. Então, por causa dessa situação de invasão inglesa no norte da França, o rei, o Felipe, ele começa então a criar um sistema de impostos que ele consegue pegar dinheiro de todo o território francês. Antes isso era impossível, mas com essa necessidade de guerra, ele cria um sistema de arrecadação de impostos em todo o reino francês. Olha novamente essa centralização, olha essa unificação, o início dessa unificação do reino francês, dessa interligação entre todo o território. Professor, desculpa, mas por que eles têm necessidade de combater os ingleses mesmo? Repete? Por que eles têm necessidade de combater os ingleses? Porque eles invadem o norte da França. Eles invadiram o norte da França, que é a região de Flandres, que é uma região muito rica comercialmente. Beleza? Então aqui, como eu falei, o início de uma transformação da monarquia feudal. O que era uma monarquia feudal? Um rei com poder simbólico. Aqui, olha o rei com compromisso com os subvassalos, tendo um exército já superior e uma unificação dos impostos, uma união nacional. Beleza? Acho que sim, né? Acho que consegui ser claro, tá? No próximo slide, então, o que eu vou colocar? Eu vou meio que repetir uma coisa que eu já disse em relação ao exército, né? Eu vou mudar de slide, tá? O exército que o rei ele vai conseguir pós essa guerra com a Inglaterra, no norte da França, vai fazer com que ele tenha um exército
muito forte, poderoso. Ele sai, como que é? Ele sai com prestígio, ele vence a guerra. O rei que comandou esse exército. Então ele sai com prestígio, sai com moral. Portanto, o exército, ele consegue ter uma imposição frente aos nobres, se impor. O exército do rei consegue se impor diante dos nobres. Tudo bem? O rei ele vai começar, então, por causa desse imposto, o imposto vai permanecer, esse imposto que arrecada dinheiro de todo o reino. Só que para isso ele precisa ter um grupo que possa ajudá-lo nessa arrecadação em quantidade, guardar o dinheiro, levar até a capital da França, em Paris. Então ele começa a ter nomeação de fiscais, né? Nomeação de fiscais, o rei aqui, fiscais para garantir a sua lei e a justiça. Eu tenho uma unificação dos impostos e agora eu vou ter uma unificação jurídica. O rei aproveita, de novo, ele aproveita o embalo. Ele quer voltar a ter o poder centralizado nele. Ele aproveita o embalo que ele tem uma universalização, que ele tem uma centralização dos impostos. Ele começa a colocar também leis e a sua justiça, aquilo que ele considera certo e errado. Só que cuidado, tá? Nesse período aqui, ele vai colocar suas leis e justiça, mas ele não vai conseguir alcançar todo o território. Mesmo, escute bem o que eu vou falar para você. Mesmo valendo para todo o território, alguns nobres vão resistir e não vão aplicar essa lei. De novo, é um processo de unificação das leis e da justiça conforme a vontade do rei. Tudo bem? Beleza? Então tá. Eu falei então de desmilitarização em relação aos nobres, certo? Falta falar então da aliança da burguesia e da igreja. Aqui eu já falo da burguesia, tá? Aliança com a burguesia. Como vai ser feita essa aliança com a burguesia? O que o rei vai oferecer para a burguesia? Um documento chamado Carta de Franquia. O que são as cartas de franquia? Já expliquei para vocês. Valendo aquela unha do dedão que está sem cortar desde o início da quarentena. Quem acertar ganha. É que nem os juros, professor? Não lembro muito bem. Carta de franquia é o seguinte. Lembra que a burguesia, algumas cidades surgiram em terras dos nobres? Lembram disso? Ora, a carta de franquia garantia a independência da cidade em relação ao nobre. Quando a cidade conseguia a carta de franquia, significava então que ela tinha total independência em relação àquele nobre. Ah, tá. Traduzindo, a carta de franquia é a comprovação de que a burguesia comprou aquela terra do nobre. A carta de franquia. Eu comprei do nobre, essa terra aqui não é mais o nobre que manda, é nós, comandantes da cidade, líderes da cidade. Não é mais o nobre. Isso é a carta de franquia. Então o rei, ele começa a oferecer carta de franquia. Ele começa a pagar carta de franquia e oferecer para a burguesia. Em troca, o que a burguesia ela faz? Aceita a proteção do rei. Aqui, turma, aceitar a proteção. Aceitar a proteção do rei significa que eu estou subjugado, submisso ao exército do rei. Nós vamos respeitar o exército do rei, nós vamos ter como proteção garantia o nosso rei. A burguesia não vai precisar mais gastar com o exército. Eu tenho o exército do rei que vai garantir minha proteção. Olha a influência do rei nas cidades. Olha a presença do rei aí na vida do burguês, tendo o seu exército garantindo a proteção da cidade. Olha as coisas se centralizando. Olha o rei galgando o poder, conquistando o poder. Beleza? Próximo rei, né? Esse aí foi o Felipe. Bastante coisa ele fez, né? Bastante coisa importante, né? Bem, próximo rei é o Luís IX, tá? Luís IX. Tá aí um desenho dele. Luís IX. Ele vai ser muito famoso porque ele fez a catedral, tem um nome aqui, a Catedral de Saint-Chapelle, certo? Essa catedral é mais antiga do que a Catedral de Notre-Dame, tudo bem? A Saint-Chapelle é mais antiga, construída pelo Luís IX. E o Luís
Manteve o processo de centralização, manteve o que ele herdou aí do Felipe, e ele vai começar a criar redes de tribunais, vai ampliar essas redes de tribunais, de novo, fazer a justiça do rei, aplicar a lei do rei, né? Fundamental também, por que ele expande esses tribunais? Olha a aliança aí com a burguesia. A burguesia, tem gente que faz dívidas com os burgueses. E quando alguém não paga? A quem a burguesia ela vai recorrer? Aos tribunais, colocados pelo rei. Olha essa aliança, mais uma proximidade com a burguesia. Olha o rei facilitando a vida dos burgueses. Ora, se alguém não pagar o burguês ou tiver fazendo, dando calote no comerciante, na burguesia, aqui eu tenho a rede de tribunais do rei que vão resolver essa situação para o burguês. E não só isso. O Luís IX, ele vai fazer a unificação da moeda, facilitando o comércio. Vai unificar a moeda, facilita o comércio. Agora, o burguês não precisa mais ficar trocando moeda para cada cidade que ele for. A moeda agora vai ser única. É um entrave, é uma barreira que o rei Luís IX tira da burguesia. Então, ele ajuda em duas coisas. Auxilia a burguesia em relação aos contratos que as pessoas têm com ela. Então, garante que elas não darão calote na burguesia e unifica a moeda, facilita o comércio. Tudo bem? Uma curiosidade, só curiosidade aqui no caso, tá? Curiosidade. A cidade de São Luís do Maranhão é homenagem a esse rei, tá? O Luís IX. Porque ele participa da 7ª e da 8ª cruzada. E ele acaba tornando-se o padroeiro da França. Até hoje, ele é um santo, ele é considerado um santo. E a cidade de São Luís, ela foi fundada pelos franceses. E aí é homenagem a esse rei, Luís IX. Tá? Homenagem a esse rei francês. Depois, quando Portugal tomou conta do Maranhão, expulsou os franceses, manteve o nome São Luís porque ele é um santo católico. E Portugal é católico, então manteve o nome. Só por curiosidade aí, coisas culturais, tá bom? Então Luís IX ficou característico, ficou importante por causa dessas ações com a burguesia. Vem aí então o Felipe. Outro Felipe, o Felipe IV, tá? Felipe, olha a figura dele, olha lá, ó. Felipe, conhecido como o Belo. Felipe, o Belo. Bem, meu Deus. Tá lá, Felipe o Belo. O que falta aqui eu finalizar com vocês? Teve a desmilitarização da nobreza, sim. Teve aliança com a burguesia, sim. O que está faltando para eu ter um governo centralizado? Não estou ouvindo você, Maria. O áudio tá... Não? E aí? O que está faltando? O início da aula eu falei das 3 etapas para a centralização. Desmilitarização da nobreza, aliança com a burguesia... Professor, Oi? enfraquecimento da igreja. Enfraquecimento da igreja católica. Muito bem. O que acontece? O Felipe, ele busca legitimidade no seu poder. Ele buscando essa legitimidade, como que ele vai legitimar o seu poder? Combater a Igreja Católica. A Igreja Católica é a grande... Aqui nesse período aqui, é o que está disputando o poder com o rei francês. Fala, bem, eu preciso enfraquecer a igreja ela precisa ser enfraquecida. O que o Felipe ele faz? O Felipe... ele proclama aí essas taxas em cima da igreja. Nossa, me perdi aqui. Peraí. Isso. Ele tem essa proposta. Eu vou taxar a igreja. Perceba, ele está buscando legitimidade. Como que eu vou legitimar o meu poder? Eu vou legitimar o meu poder mostrando que eu tenho poder sobre o outro. O Felipe ele quer mostrar que ele tem mais poder do que a igreja. E ele propõe taxa sobre a igreja. Olha a articulação que ele faz. O que ele cria? Né? O que o Felipe aqui ele vai criar? Ele cria, para essa proposta ser aprovada, cria a famosa Assembleia dos Estados Gerais, em que eu vou ter a reunião de 3 setores da sociedade francesa. Primeiro, segundo e terceiro estado. Clero, nobreza e representantes do povo, no caso aqui vai ser a burguesia. Lembram de Revolução Francesa?
aqui é esse momento que surge a Assembleia dos Estados Gerais. Representantes do primeiro, segundo e terceiro estado. Ora, o Felipe, ele vai falar primeiro, segundo e terceiro estado. Vocês querem que a igreja, ela pague impostos? Ó, se a igreja não pagar impostos, ou a nobreza ou a burguesia que vai pagar. Adivinha como foi o voto? Primeiro estado, o clero, vai aprovar ou não vai aprovar a taxa? Não vai aprovar. Beleza. Um voto contra. Nobreza, apoia ou não apoia o imposto? Apoio. Apoia. Apoio, claro que eu apoio. Se não eu que vou ter que pagar, a igreja que pague. Burguesia, vocês aceitam a taxa sobre a igreja? Não, a gente apoia. Perceba, a Assembleia dos Estados Gerais não é voto por deputado, é voto por cada estado. 2-1. É aprovado, então, a taxa sobre a igreja. Meio que também você pode usar aquela desculpa, a voz do povo é a voz de Deus. O reino francês pediu, eu só estou executando a vontade do meu povo. Olha a saída malandra do Felipe. Né? Estou executando a vontade do meu povo. Beleza. É aprovada. Convocada conforme... tem que explicar a Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia, ela não é permanente, ela só é convocada quando o rei quer, com a permissão do rei, com a vontade do rei, e é um valor consultivo. O rei não é obrigado a seguir, por exemplo, foi 2-1, não foi? O rei pode seguir isso ou não, ele que escolhe. Claro, no caso aqui eu expliquei para você o contexto, ele vai falar, não, beleza, vou seguir o que a Assembleia pediu, né? Eu estou consultando a Assembleia. A decisão final é do rei, tudo bem? Beleza? Então, é aprovada a taxa sobre a igreja. E aí você tem o início de uma crise entre o rei e o Papa Bonifácio VIII. O Papa, que está em Roma, fica a pé da vida de que os clérigos da França terão que pagar taxas para o rei francês. E até ameaça o Felipe de excomungá-lo, de expulsá-lo da igreja. Bem, aqui, senhoras e senhores, temos um embate. Rei e Papa. Felipe e Bonifácio VIII. O grande entrave para a França é a igreja. Como que o Papa vai lidar com isso? Vendo o clero pagando impostos para o rei francês. A igreja vai atrapalhar essa centralização? Será que essa centralização será interrompida? Ou o Felipe IV ele vai tirar um coelho na cartola e vai continuar com esse processo de centralização? Próxima aula. Professor, só troca de slide rapidinho. Volta no anterior, por favor. Sim, acabou. Aí, valeu. Posso ir pro outro? Peraí. Tá. Tira print. Gente, acabou a aula, tá? Te cuidem. Professor, Oi. Eu também, professor. Diga. quais são os 3 pilares dos Estados Gerais? Os Estados Gerais? Isso, você falou que são 3 estados. Clero, nobreza e povo. No caso, a burguesia, né? Ó, Ok. se vai cortar o vídeo, eu entro de novo e eu tiro dúvidas. Se alguém tiver, ou eu continuo mostrando aqui os slides, tudo bem? Entrem de novo caso vocês queiram copiar alguma coisa, tá? Vai